Olá, combatentes do Norte da Guerra. O nosso vídeo de hoje se refere aos acontecimentos do Oriente Médio e que na verdade não é uma coisa só, são vários, né? Primeiro a gente precisa falar a declaração do secretário da Defesa dos Estados Unidos, o Lloyd Austin, que é general da reserva, tem boa experiência militar aí, né? E ele disse o seguinte, que se Israel não cuidar dos civis, ele diz que os civis são o centro de gravidade dessa crise, e se Israel não cuidar dos civis, ele arrisca a sofrer uma derrota. Isso é uma possibilidade muito grande. Mas também é um recado do Lloyd Austin para Israel, que há limites. Bom, aí tem gente que vai dizer que isso daí é retórica, até certo ponto é, mas nós temos que olhar uma outra coisa. O Netanyahu está sob, o primeiro-ministro de Israel, né, o Benjamin Netanyahu, ele está sob um ataque muito constante, né, e profundo da imprensa no mundo inteiro. Isso começou nos Estados Unidos, com o New York Times, com aquela reportagem que eles já sabiam do ataque do Hamas há um ano atrás. Isso é recado. Isso é um recado claro, indireto da Casa Branca, que eles querem o Netanyahu fora. Vão fazer de tudo para ajudar Israel, lógico, a gente não tem dúvida disso, mas eles preferiam ajudar um Israel sem Netanyahu. Tá? Essa é a realidade. O futuro de Netanyahu nessa história toda é bastante sombrio no momento. Pode ser que melhore aí. Mas como a gente tem a névoa da guerra à frente, fica difícil, né, fazer qualquer prognóstico. Mas a gente precisa olhar algumas coisas, alguns indicativos. Né? Dado o fato que Israel recomeçou os ataques e a mídia mundial, a opinião pública mundial está caindo em cima dos israelenses, né? E agora tem um problema adicional. Os Houthis atacaram 2 navios civis e um destroyer americano hoje, né, nesse domingo. Então, o que acontece? O frete para aquela região vai aumentar, e muito. Não é interessante se o navio é israelense ou deixa de ser, porque todos os navios ali correm risco. Né? O que vai acontecer? Essas companhias de navegação vão fazer pressão sobre o governo israelense. Essa é uma realidade. Os Houthis tinham parado de atacar os navios quando houve a trégua entre Israel e o Hamas. Então é mais um setor para fazer, né, pressão sobre Israel. Aí tem gente que fala, vamos fazer uma coalizão internacional contra os Houthis para atacar as bases deles, etc. Olha, gente, a Arábia Saudita e mais 9 países já estão lutando contra os Houthis tem quase 10 anos, não conseguiram nada. Se os Estados Unidos quiserem, e os Estados Unidos ajudaram bastante essa coalizão, se os Estados Unidos quiserem tentar outra aí, boa sorte para eles, porque na verdade os Houthis são a guerrilha mais poderosa do Oriente Médio hoje, mais poderosa inclusive que o temido Hezbollah. Né? A ordem é Houthis, Hezbollah e Hamas, os 3 Hs, até vai ter o nosso curso aí dia 16, a gente sugere aí para vocês, porque vale a pena. Então o cenário que a gente tem não é um cenário bom para Israel. Sábado que vem agora, né, nós já vamos completar 2 meses de guerra, sem grandes resultados palpáveis, só houve um resultado quando aconteceu a trégua. Nessa trégua, o Hamas libertou alguns reféns, libertou diversos reféns. Mas ele libertou aquilo que era peso para ele, mulheres e crianças. Agora ele ficou com homens e soldados. Então o que acontece? Para o Hamas, né, é mais jogo. Ele se livrou de um pessoal que seria um problema, que daria muito trabalho, e se morresse ia gerar um clamor muito grande. Né? Agora a bola está no campo de Israel. Israel vai ter que ver o que faz daqui para frente. Se eles conseguirem, no meio desses ataques, né, mostrar algum resultado, ótimo. Até agora não mostraram nenhum resultado militar. A verdade é essa, é pífio, né, os resultados militares de Israel. Porque toda hora eles falam, estamos em Gaza, controlamos Gaza, etc. Os ataques continuam, soldados israelenses morrem, nenhum refém foi libertado por ação militar de Israel. Essa é uma verdade que não tem como esconder, não tem como varrer para baixo do tapete. Então, em termos militares, não é uma incursão muito bem sucedida, não. Pode ser que no longo prazo Israel consiga uma vitória, mas a gente tem que olhar uma coisa. Agora vou entrar na segunda parte, né? A terceira, na verdade. Eles já estão falando em 1 ano de guerra. O problema todo é que essa guerra está custando para os cofres de Israel 270 milhões de dólares por dia. Isso num ano dá mais de 100 bilhões de dólares. O país não vai aguentar isso daí. Né? A guerra pode até durar 1 ano, Israel não dura. Vai ser muito difícil o país se manter em toda essa condição, até porque a tendência é os Houthis apertarem o cerco no sul, o Hezbollah apertar o cerco no norte, Israel tem que usar cada vez mais força aí na Cisjordânia, né? E a situação israelense ela se deteriorar bastante.
no resto do mundo. Eu acho que os israelenses deveriam ouvir o recado do Lloyd Austin, né? E agora vamos ver como é que as coisas vão se comportar daqui para frente, né? Vamos ver como é que vai ficar. Os Houthis atacaram os navios. Até o momento nenhum navio tinha sido afundado, até o momento da gravação desse vídeo. A gente não sabe daqui para frente. Se algum navio afundar, a gente faz um vídeo extra. O pessoal fala, o destroyer americano está lá, mas o destroyer americano ele não vai conseguir impedir todos os ataques. E não bastam muitos ataques, né? Não precisa acontecer muitos ataques aí para o frete subir. Aí você pode colocar toda a marinha americana lá, mas com frete na estratosfera, com seguro na estratosfera, Israel está quebrado. Então uma coisa muito difícil, vai ter que segurar a água. O que a marinha americana está tentando fazer ali naquela região é segurar a água. Vai ser muito difícil trabalhar tudo isso. Israel realmente tem um problema grande nas mãos. Se há solução para isso, difícil enxergar, né? As próprias autoridades americanas, elas estão meio perdidas a respeito disso. Agora forneceram umas bombas aí para Israel, que diz que vão destruir bunkers, etc, né? Tem a bomba milagrosa, a escavadeira santificada, toda hora aparece um camafeu desse daí, né? Chega a ser ridículo a fé que algumas pessoas depositam nessas armas dito milagrosas, né? Eu ouvi falar de um monte de armas dessas milagrosas na guerra da Ucrânia, nenhuma delas fez efeito, a Ucrânia está indo pro buraco com todas as armas milagrosas que cederam para ela. Então eu penso que a única solução para Israel é uma solução política e diplomática. É a única solução. O Netanyahu é contra, o gabinete dele é contra, a parte da opinião pública é contra, né? Mas é aquela história, o Netanyahu não vai ficar no cargo para frente. Eu penso da seguinte maneira, o discurso vai mudar mais cedo ou mais tarde, como o discurso da Ucrânia já mudou. Eu não sei se a hora que a gente chegar aí lá pelo terceiro, quarto mês de guerra, se as pessoas vão estar apoiando tanto, porque a vida delas vai mudar. A pessoa ainda não percebeu isso. Eu vi muita gente que dava entrevista falando, não, eu vou ficar aqui, vou ficar aqui, vou ficar aqui. Daqui a pouco, o pessoal já pensa duas vezes em sair da região, tá? A tendência dessa situação é piorar muito. Pode ser que Israel consiga aí um golpe de sorte, né? algum ataque de decapitação do Hamas aí, que produza algum resultado. Eu acho pouco provável, porque se essa guerra for como a gente está pensando, esse pessoal deve atuar em células, e mesmo que você mate um comandante que é responsável por uma grande área, as outras células continuam operando. Aí vem a quarta bobagem do dia, né? O Israel já falou que vai perseguir os líderes do Hamas no Catar. Olha, os líderes do Hamas estão num país que está negociando com Israel. É um país que tem bastante influência no cenário internacional. A gente precisa lembrar que a poderosa rede de comunicações Al Jazeera é do Catar, né? Então, o que acontece? Se Israel conseguir, que não basta apenas tentar matar as lideranças do Hamas no Catar, você precisa conseguir. Se Israel conseguir, ele terá conseguido, né? Ele terá obtido mais problemas do que soluções. Mais um problema, né? Num cenário que não tem solução nenhuma à vista.